Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, começando mais um vídeo e também começando mais uma semana. Eu sou o Juninho e se você, assim como eu, for torcedor da maior instituição do planeta Terra, o Clube de Regatas Vasco da Gama, deixa logo o seu like aí, aperte esse botãozinho do like para ajudar o vídeo a ser indicado aqui para mais vascaínos e se inscreva no canal se for a sua primeira vez aqui. Bom, começando mais essa semana, semana que pode marcar o retorno do futebol brasileiro, o retorno do futebol carioca. O Vasco pode entrar em campo nessa semana ainda, você vai conferir as informações aqui no vídeo e a gente vai falar também um pouquinho sobre a final da Mercosul, que foi reprisada ontem na Band e explodiu a emissora de audiência. Você vai conferir tudo isso depois da vinheta. Então bora lá meus amigos, espero que você já seja um inscrito aqui do canal, espero também que você já tenha deixado o seu likezinho aí, porque eu sei que no final do vídeo você vai esquecer de deixar o like, porque eu também faço isso, assisto vídeos por aí no YouTube, e se o cara que estiver apresentando o vídeo não lembrar para deixar o like, eu acabo esquecendo também, por isso que é importante, por isso que a gente fala todo o vídeo. Bom, ontem a Bandeirantes reprisou a final da Mercosul, a virada histórica do Vasco para cima do Palmeiras por 4-3. Foi muito bacana poder recordar, né, poder relembrar de como o Vasco era forte, de como o time do Vasco era temido e respeitado. Eu era criança na época da final, né, mas ontem consegui assistir a partida assim com lucidez e a forma como o Vasco voltou naquele segundo tempo foi impressionante. O Palmeiras ficou todo borrado quando viu o Vasco voltando e jogando para valer. Então foi muito bacana poder recordar, ver o show do Romário, uma partidaça também do Juninho Paulista. Talvez a única coisa boa dessa quarentena foi a gente poder recordar, né, os grandes títulos do Vasco da Gama. A Rede Globo reprisou a final da Libertadores e ontem a Bandeirantes reprisou a final da Mercosul. Inclusive, no vídeo de hoje, aqui no finalzinho desse vídeo, eu vou colocar um trechinho aí de uma paródia que um amigo meu fez sobre essa final da Mercosul, que ficou muito boa, e vou deixar também o link na descrição para você conferir. Ficou muito boa, mas isso aí é no finalzinho do vídeo. Fica aqui até o final que você vai escutar. Bom, e essa reprise ontem na Bandeirantes provou mais uma vez a força da torcida do Vasco, a força dessa torcida apaixonada que movimenta as redes sociais e movimenta também, aumenta a audiência onde quer que o Vasco esteja. Vou trazer aqui para vocês alguns dados interessantes que aconteceram ontem durante essa final da Mercosul, essa reprise que a Bandeirantes, né, transmitiu. Para vocês terem uma ideia, a reprise da final da Mercosul ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter no mundo inteiro. O jogo ficou na lista aí dos 20 assuntos mais comentados na rede social durante ontem. As palavras Romário, Mercosul e também o Vasco é o time da virada entraram aí no top 20 mundial, ou seja, das 20 coisas mais comentadas ontem no mundo inteiro, 3 foram relacionadas ao Vasco da Gama: Romário, Mercosul e Vasco é o time da virada. Além disso, a audiência da Band dobrou durante a transmissão aí do VT dessa partida. De acordo com páginas que acompanham a audiência de canais de televisão em São Paulo, esse dado aqui é só na cidade de São Paulo. Você imagina como foi no Rio de Janeiro, por exemplo, no Espírito Santo, que são estados onde o Vasco tem torcida pra cacete, né? Muito mais torcida do que em São Paulo. São Paulo tem lá os 4 grandes que dominam os torcedores lá da cidade de São Paulo. Esses dados aqui são só da cidade de São Paulo, você imagina em outros lugares. De acordo aí com essas páginas que acompanham a audiência, a exibição de Vasco e Palmeiras pela final da Mercosul fez a audiência do canal mais que dobrar. Antes de começar a partida, a audiência da Band era de 1,2 pontos percentuais. E durante a partida, essa audiência da Band chegou a 2,8 pontos percentuais. Ou seja, mais que dobrou enquanto estava passando aí o VT da final da Mercosul com o Vasco em campo, com o Vasco campeão. Para vocês terem uma ideia, hein? Só em São Paulo a torcida do Vasco fez a audiência da Band mais que dobrar. Agora você imagina aqui no estado do Rio de Janeiro e em outros estados onde a torcida do Vasco é gigante. E esse tipo de resultado é muito importante, esse tipo de dado de provar que mesmo em São Paulo o Vasco leva muita audiência, é importante na hora de negociar aí direitos de transmissão. O Vasco que nos últimos anos tem saído atrás
muito injustamente, né, nos direitos de transmissão, recebe menos que Palmeiras, recebe menos que Corinthians, recebe menos que o Flamengo, e na hora de negociar, isso é muito importante, o Vasco pode provar que consegue levar uma grande audiência, independente do assunto, independente da partida, mesmo num VT, o Vasco conseguiu aí dobrar, mais que dobrar a audiência da Band, numa praça onde não está o seu público principal. Isso é muito importante aí, e parabéns à torcida do Vasco, que sempre faz a diferença e sempre consegue carregar esse clube nas costas. Então, só recapitulando, ontem durante um VT foi um dos assuntos mais comentados no Twitter no mundo inteiro e dobrou a audiência da Bandeirantes. Parabéns aí para a torcida do Vasco. Mudando o assunto agora, vamos falar sobre a volta do futebol, porque o Vasco já trabalha com a expectativa de poder entrar em campo no sábado. Isso mesmo, você que está com saudade de ver o Vasco jogar, você que está com saudade de se estressar com o Ribamar e companhia, acho que todo mundo no fundinho está com saudade, né, de ver o Vasco jogar. O Vasco já trabalha com essa possibilidade de no próximo sábado, dia 20, enfrentar o Macaé em São Januário pelo Campeonato Carioca. Uma reunião hoje à tarde entre Ferge e os clubes vai decidir a data de retorno do Campeonato Carioca, mas o Vasco já está aí se programando, porque a ideia é que no sábado já tenha a partida do Vasco, a reestreia do Vasco no Campeonato Carioca contra o Macaé em São Januário, com os portões fechados. Informações aqui do Globoesporte.com. O Globo Esporte confirma, né, que vai ter essa reunião hoje à tarde para definir a data de retorno do Carioca, e a expectativa entre a maioria dos clubes é que a competição reinicie ainda esta semana. O Flamengo já quer entrar em campo na quinta ou na sexta-feira contra o Bangu, e o Vasco trabalha com a informação de que estará em campo no próximo sábado, dia 20, em São Januário, contra o Macaé. Lembrando que no último sábado a Ferge se reuniu virtualmente, né, com alguns clubes do Rio de Janeiro, e a pauta era o retorno do futebol. Essa semana agora, nos dias 18 e 19, quinta e sexta-feira, né, respectivamente, e a ideia dos dirigentes é que se realizem um ou no máximo 2 jogos por dia. Por isso, muito provavelmente, se voltar essa semana, o Flamengo deve jogar aí na quinta ou na sexta e o Vasco jogar no sábado. Um dos grandes empecilhos aí, um dos grandes problemas nesse retorno do futebol é que Fluminense e Botafogo, né, os outros dois grandes aqui do Rio de Janeiro, são totalmente contra o retorno neste momento. O Fluminense, por exemplo, vai começar a testar o seu elenco só na terça-feira, e é inimaginável que o Fluminense possa entrar em campo ainda essa semana. Então vai ser aí um problemaço para a dona Ferge resolver, a não ser que o campeonato volte e as partidas sejam aí meio desmembradas, né? Vai jogar o Vasco, vai jogar o Flamengo, vai jogar os clubes pequenos ali de menor investimento, mas o Botafogo e o Fluminense neste início ficam de fora e entram só um pouco mais pra frente, né? Vamos ver como vai se definir nessa reunião de hoje à tarde. Assim que sair a informação, a gente traz aqui no canal para conversar, para debater sobre, mas a ideia inicial, e o Vasco já trabalha com essa informação, de que no sábado o clube possa entrar em campo aí e jogar contra o Macaé em São Januário. Lembrando que o Vasco só tem mais 2 partidas pelo Campeonato Carioca, essa contra o Macaé e uma última contra o Madureira. As chances do Vasco se classificar nessa Taça Rio são muito pequenas, porque não sei se você lembra, mas antes da paralisação o time do Abel Braga fazia um vexame tremendo no Campeonato Carioca. Vamos ver agora se com o Ramon as coisas começam a melhorar. E é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje, essa edição da manhã. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezinho aí, que é muito importante. Se inscreva no canal caso tenha sido a sua primeira vez aqui, e deixa a sua opinião aí também. Comente sobre tudo, que é muito importante. Comente principalmente sobre esse retorno aí do futebol, essa expectativa do Vasco de já jogar no final de semana. O que você acha disso? A sua opinião é muito importante. E para encerrar o vídeo, como eu disse lá no início, vou colocar agora um trechinho da paródia em homenagem ao título do Vasco na Copa Mercosul, e o link para você assistir a paródia completa vai estar na descrição. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima. Elton Kleberson, Divan Júnior Baiano, junto com Jorginho Paulista pra completar a defesa. Jorginho Nasa, Juninho Pernambucano, junto com Juninho Paulista, é campeão com certeza. E lá no ataque, eu ler o filho do vento, tu vai ver. E o baixinho do Romário que botava pra fuder no vestiário. O treinador Joel Santana que disse: hoje é o jogo da vida, tem que deixar o sangue aqui. Jogo estranho, arbitragem esquisita até que começou o sofrimento da torcida. E a torcida teve que sofrer um pouco mais quando o Palmeiras conseguiu abrir o placar. Júnior Baiano, retardado, colocou a mão na bola, juiz deu pênalti sem nem pensar.
Festa no Palestra, 1 a 0 pro Palmeiras, gol do Arce, e a merda tava só por começar. E depois de 10 segundos, 2 a 0 pro Palmeiras, esse jogo não para de piorar.